Ok, gente. Hoje a gente vai falar sobre a árvore geradora mínima, tá certo? A gente vai começar a juntar tudo que a gente viu e fazer novas coisas, né? Tá bom? E vamos começar com o problema em grafos, né? Então, deixa eu... Talvez alguns de vocês precisem de um lembrete de grafos, porque o Diego falou, né? Então vamos nos lembrar o que é um grafo primeiro. Só abrir aqui uma tela para compartilhar com vocês. Então, meu nome, vamos lá. Vamos lembrar que é um grafo. Grafo é basicamente nós, bolinhas, conectadas, né, por linhas que nós chamamos arestas. Isso, nós, às vezes, por vezes, nós chamamos de vértices. Vocês se lembram disso, do semestre passado? Pronto. Aí vamos lembrar que o conjunto de vértices, normalmente a gente denota eles pela letra maiúscula V, e o de arestas, às vezes, a gente bota a letra E ou a letra A maiúscula. Então, nesse sentido, um grafo é dito com par, né, uma dupla com vértices e arestas, né? Eu falo dupla e a primeira coisa que me passa pela cabeça é se vocês sabem o que é esse conceito de dupla. Alguém já ouviu falar disso? Acho que dupla ninguém se esquiva, né? Mas dupla... Oi, linha a gente chama de aresta também. Dupla, deixa eu postar aqui, vamos para outra telinha. Já que vamos entender tudo que a gente está falando hoje aqui. Ok. Se eu tenho isso aqui, tá certo? Eu tenho um par ordenado VE, tá certo? Mas eu posso chamar isso também de tupla, tá? Se eu tivesse um conjunto, ou digamos assim, três conjuntos organizados assim, eu estaria falando, então, de uma três tupla. Tá bom? Se eu tivesse um quarto conjunto, então nós temos aqui uma quatro tupla. Tá bom? Então, quando vocês ouviram alguém falando de tupla, basicamente ele está dizendo com os conjuntos e quem a ordem importa desses conjuntos. Tá certo? Então, quando eu volto aqui para o grafo e eu falo, ele é uma tupla, né, arestas e vértices, eu estou dizendo que ele é feito de dois conjuntos. Um conjunto é o de arestas e um conjunto é o de vértices. Ok? Estou falando grego, tá tudo certo. Ok. Então, o grafo, se vocês forem se lembrar, a gente tem várias maneiras de guardar ele na memória, tá certo? Deixa eu só reduzir um pouquinho o tamanho da visualização, ver se eu consigo deixar tudo na tela. Pronto. A gente viu basicamente quatro representações de grafos no semestre passado. A primeira foi a matriz da adjacência. Note que esse grafos aqui tem os versos numerados de 0 a 6. E aí, para representar ele na memória, ou seja, para ter ele guardado na memória principal, a gente
cria uma matriz 6 por 6, cada linha corresponde a um vértice, cada coluna também. Então, na linha 0, coluna 1, eu tenho um 1, porque eu tenho um areste ligando o 0 ao 1. Eu tenho um areste ligando o 0 ao 2, então tá ali. E eu não tenho outras arestas ligando do 0 ao 9, então eu não coloco mais nada na linha dele. Tá certo? E eu faço isso para cada linha, e no final eu tenho essa matriz. Lembrado dela? Tranquilos? Ok? Aí eu lembro que na época eles falaram o seguinte: isso tem um certo desperdício de memória, muitas vezes, quando o grafo não é completo, ou está longe de ser completo. Então a gente normalmente prefere uma lista de adjacência, ou uma lista de arestas. O que é a lista de adjacência? A lista de adjacência é a mais utilizada. Para cada verso eu tenho uma lista encadeada, aí na lista encadeada eu boto quem eu alcanço a partir dele diretamente. Ou seja, do 0 eu alcanço o 1 e o 2, então 1 e o 2 estão na lista encadeada índice 0. Do 1 eu alcanço 0, 2, 3, e esses elementos estão na lista encadeada de índice 1. E assim em diante. Do 6 só chego ao 5, por isso que o 5, somente o 5 está aqui. E no final isso acaba sendo mais econômico, porque eu não tenho que lidar com bastante zeros. Especialmente que o gráfico vai crescendo, além desses exemplos pequenos de desenhar no quadro, como é o caso, é muito mais econômico uma lista de adjacência. Uma outra representação agora é uma lista de arestas. Tá bom? Então, eu tenho aqui quantas arestas aqui eu tenho aqui, olha, se for contar, tem uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Então ele numerou aqui elas de 0 a 7 e anotou de onde sai para onde chega. Ok? Lembramos bem de grafos? Pronto. Acontece que a gente anota isso no papel, às vezes, em vez de ficar dizendo, é um grafo, é um grafo, é um grafo, a gente muitas vezes a gente só escreve algo muito pequeno e muito mais simples. Nós, às vezes, só escrevemos G é um grafo, ele tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas E. Tá certo? Então, GVE quer dizer que eu vou precisar de um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E agora que nós estamos em estrutura de dados 2, nós vimos complexidade, a gente também denota esses dois conjuntos em separado, porque a complexidade dos algoritmos também ela gira em torno no número de vértices presentes no grafo, ou do número de arestas presentes no grafo. Ou os dois. Então, essa situação a gente vai ver também daqui a pouquinho. E graças a Deus também não tem nada complicado nisso. Muitas vezes é bem simples. Tá bom? Bem, então nós estamos falando agora de ave geradora mínima. Vamos ver a melhor maneira de começar isso aqui. Bom, a gente vai precisar de conjuntos disjuntos para fazer a geradora mínima, tá certo? Então, deixa eu pular um pouquinho isso aqui, nós vimos isso na última aula, mas só para lembrar, né? Conjunto disjunto, construtor, tem um contador com n conjuntos separados inicialmente, tem um vetor com inteira de posições, que a gente inicializa inicialmente cada índice com o valor do próprio índice, para indicar que cada elemento está em separado, tá? E o vetor de tamanho a gente inicializa tudo com tamanho 1. Nós tínhamos duas funções bem simples, a hash e a união. A hash, se x é diferente do valor que está no índice dele, pi de x recebe hash pi de x, e depois retornamos pi de x. Nós temos a união, que é a chave representante, e se eles forem iguais, se retornava, mas se fossem diferentes, ele unia fazendo pi de um ser igual ao representante da outro, e atualizando o tamanho dos conjuntos. Então vamos lá, grafos. Por que a gente estava falando em grafos? Porque grafo a gente, em geral, está lidando com conexão de computadores, localidades e mapas,
malhas de transportes e etc. Então, a gente está lidando com uma vasta gama de elementos que se interconectam. E nós normalmente modelamos isso por grafos. O nó é o elemento e é um ponto de conexão entre é um ponto de conexão e as arestas ligam os elementos. Isso, os nós. Tá certo? Em circuitos arestas poderiam ser capacitores, resistores, fontes e assim por diante. E os nós seriam as interconexões entre esses elementos. É, interconexão no sentido de um ponto que eles se conectam, né? Entendidos? Ok. E se eu posso supor que esse silêncio é um sim, ou que não entenderam, ou que estão confusos? Ok, eu estou supondo que entenderam. Então, agora, só que a gente tem que lembrar que o que a gente viu no semestre passado não tínhamos distância. E o que é, uma certa maneira, uma falha. Porque as coisas têm distância, né? Então, deixa eu lhes apresentar agora o grafo com peso nas arestas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você me der o identificador da aresta, eu consulto a matriz e em vez de estar lá apenas um 1, por exemplo, eu coloco o peso, né? Ou seja, a distância, por exemplo, se for em distância, no caso aí temos distância, normalmente, pode ser tempo também, ou pode ser outras grandezas. Então, por exemplo, ali entre 2 e o 3, eu tenho uma aresta e tenho um 14 nela. Quer dizer que me custa 14, né, ou 14 quilômetros, ou 14 segundos, dependendo do que eu esteja falando, ou 14 minutos, ou 14 reais, para fazer esse trajeto entre 2 e 3. Como é que você se conecta com as nossas apresentações? Na matriz adjacente, em vez de botar um 1, eu boto o peso daquela conexão. Tá certo? Quando não há uma conexão, eu boto o maior valor possível, indicando que não é possível atravessar, que o custo para atravessar aquela aresta seria exorbitantemente alto e não vai, e não atravessa. Normalmente é assim, para uma outra aplicação em especial pode ser diferente, mas normalmente é assim. Para algumas aplicações pode ser um zero também. Depende do que você está fazendo exatamente um pouco, mas no nosso caso, o maior o melhor, tá certo? Na lista de adjacência, o que muda é que, em vez de eu simplesmente botar lá o nó destino, eu tenho que criar um objeto que tem um nó destino e o peso para fazer aquela travessia, tá bom? Nada particularmente complicado, eu só tenho que associar, quando eu colocar o 2, o 0 está conectado, por exemplo, aqui, o 1 está conectado, o 0 está conectado com o 1 e com o 2. Então, quando eu boto o objeto na lista de adjacência, não é apenas a informação, olha, o 2 está na adjacência lá, está na adjacência e tem um custo associado com um custo de 12. Tá bom? Alguém se perdeu nessa jornada? Está todo mundo aqui? Como é o nome dela, mãe? Pronto. Fora o Diego, alguém mais tentou ver o Ticket to Ride? O custo normalmente é parte da entrada, tá certo? Ou seja, se você estiver lidando com um mapa, alguém ou uma API de Sistema de Informação Geográfica já traduziu as estradas em nós e Areste para vocês e associou a distância a elas. Tá bom, Heitor? Isso aí é o procedimento de banco de dados, Sistema de Informação Geográfica, mas é o que vai dar a entrada. Esses pesos já são as entradas. Tá bom? Então, o que eu vou falar é algo que nasceu com a seguinte metáfora.
Imagine que cada ponto seja uma localidade importante no estado, tá certo? Só que nem todas as ruas estão asfaltadas, nem todas as rodovias estão asfaltadas. Então a pergunta que isso aqui, na metáfora original é: quais ruas eu devo asfaltar para conectar todo mundo, ou seja, tem pelo menos um caminho que leva a cada par de trechos importantes, localidades importantes, a um custo mínimo. Essa é a metáfora original do problema. Hoje em dia, depois ela evoluiu para assim, esses são pontos em que eu quero expandir minha rede de água, minha rede elétrica, minha rede de esgoto. Por onde eu faço isso, essa interconexão desses pontos, de forma a ter um custo mínimo de obra. Evoluiu por aí. Depois passou onde é que eu localizo os backbones da internet, para conectar o maior número de cidades e de localidades ao menor custo possível. Vai passar por aí. E hoje em dia talvez seja, já começou há mais de uma década atrás, eu não sei que software especificamente utilizam isso, mas eu sei que tem alguém que utiliza, que é o seguinte: eu tenho um conjunto de computadores que precisam ficar trocando informações entre eles, porque, digamos assim, tem uma videoconferência entre eles, só que eu não quero usar um servidor externo, eu quero montar uma rede aproveitando os sinais Wi-Fi deles. Então, é como se eu criasse uma rede local de computadores usando Wi-Fi. E qual é a melhor maneira de usar essas conexões de forma que eu conecte todo mundo que eu preciso conectar na região a um custo menor possível. Isso é bem videoconferência, viu? Hoje em dia isso é bem videoconferência orientada a negócio. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguém conseguiu captar pelo menos uma versão do problema? Sim. Ok. A primeira parte para você entender esse problema é que não necessariamente o caminho mais curto é a melhor opção. Por quê? Bom, vamos supor o seguinte: o caminho mais curto, tá certo, entre o 8 e o 3 é a ligação direta, 16. Tá certo? Se eu comprar essa ligação e depois quiser anexar o 7, eu vou ter que fazer a ligação do 3 para o 7, que é o caminho talvez mais curto entre os dois. E depois eu vou ter que. Não, o caixeiro viajante é um problema mais difícil. O caixeiro viajante, você vai entender ele bem se você pensar no serviço de entrega SEDEX. Tá bom? Imagine que chegou várias encomendas e separaram um caminhão para entregar no dia. Então, o caminhão ele tem que sair do depósito, passar por cada ponto de entrega, uma vez entregando encomenda, e retornar ao depósito. Qual é a rota que eu faço para que ele faça esse percurso inteiro e gaste o mínimo de gasolina? Então, isso é caixeiro viajante. Eu quero passar por todos os nossos grafos sem repetir nenhum, a um custo menor possível. Tá certo? O que eu quero fazer aqui é diferente. Eu não quero passar tudo e voltar para o começo. Eu quero selecionar arestas, o menor número, a menor quantidade de arestas e de menor custos possível, para que todo mundo esteja ligado. Tá certo? Essa pergunta é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui. A gente vai ver mais daqui a pouco, mas eu quero que vocês olhem a solução.
Tá marcado para amanhã. Que horas? 9h30. Notaram? Olha essa solução, o que ele faz é selecionar um subgrupo de arestas, conexões que ele está construindo, comprando, de forma que ele tem todo mundo conectado. E se você vê, é a menor seleção de arestas. Licença, gente, um pouquinho. Ok. Observe algumas coisas. Se você parar para ver, olha o custo total dessa solução. Eu comprei a conexão de 1 a 4 por custo 9, 0 a 1 custo 8, 17 no total até o momento, considerando essas duas. 0 a 12, 0 a 2 mais 12, 29. Compro do 2 ao 3 mais 14, 33. Depois comprou do 3 ao 5 ao custo 8, 41. Né? Do 5 ao 7 a custo 11. Tá certo? Do 7 ao 9 ao custo 8 e do 8 ao 6 ao custo 11. Observe que agora todo mundo, que existe um caminho, digamos assim, asfaltado de alta velocidade, vamos dizer assim, a rede elétrica passa por aí e distribui energia para todos. Eles se conectam dessa forma, de forma que, se o 4 quiser mandar mensagem para o 3, vai para o caminho rápido, o caminho construído é 41023, porque é o caminho disponível, tá certo? Observe que também é um caminho entre todos os elementos. Então, construiu-se uma infraestrutura que permite a conexão mais ágil entre os elementos, e essa infraestrutura é a melhor possível, de menor custo. Entenderam qual é a ideia? Ok. Jackson, entendeu? Heitor, Jean, Magalhães, Dani Boss. Então, a ideia não é construir o caminho mais curto, mas descobrir que conexões construir de forma a ter todo mundo conectado ao menor custo possível. Entendeu? Essa é a pergunta. E o primeiro método de resolução que nós vamos ver é chamado método de Kruskal. Tá bom? O Kruskal, só uma curiosidade, esse nome Kruskal, você tem o pai e 3 filhos, tá? Todos eles têm contribuições na computação, na estatística e na matemática. Então, esse aqui é de um dos Kruskal. Quem fosse aprofundar em ciência dos dados vai conhecer o teste Kruskal-Wallis, que é do irmão do criador desse, e quem foi em matemática vai ter um outro Kruskal lá. Então, é um nome conhecido, mas não é sempre a mesma pessoa. Se não me engano, são 3 pessoas diferentes, 3 irmãos, e eles têm resultados expressivos na computação, matemática e estatística, mas é um irmão diferente em cada. Salvo engano, é isso. Certo? Então, Kruskal teve a seguinte ideia. Eu quero construir isso o mais barato possível. Devem ter ficado. Então, qual é a ideia? Eu começo selecionando as arestas de menor custo. Tá bom?
E eu vou selecionar arestas de menor custo que agreguem pelo menos um nó à infraestrutura. Pode ser que agreguem dois nós ao mesmo tempo. No começo começa tudo separado. Mas aí vão se juntando à medida que eu vou comprar as arestas. Então, eu quero comprar o menor número de arestas, ou melhor, perdoe, as arestas de menor custo, mas pelo menos um nó das arestas não pode ter sido comprado, pelo menos. E tem que trazer pelo menos mais um nó para a estrutura, entenderam? Vamos ver com calma, então. Qual é a. Me diga as arestas de menor custo aqui. As mais baratas de se comprarem. Temos duas arestas de custo 8. Pode me dizer quais são? Então, você já disse que o custo é 8. Outra pessoa, então me diga quem são elas. Lembra que é para você me dizer aresta, quer dizer, o ponto de origem e o ponto de destino. O professor não tem certo, eu não sei qual é o ponto de origem e qual é o ponto de destino, então tanto faz. É 01 é um 1, 10, sim, um 0, né? 01 ou um 0. Ok, qual é a outra? 3, 5. 4 está custo 9. Deixa eu aumentar aqui o zoom, talvez fique melhor se eu aumentar o zoom, né? Pronto, acho que fica melhor para todo mundo ler. Tá bom? Então, olha só qual é a primeira que ele vai selecionar. Observe que, ao considerar 01, os dois não estavam laranja antes. Não estavam no conjunto antes. Então, trazer essa aresta agrega os dois nós à conexão. Agora, se eu comprando ela, eu tenho a conexão entre 0 e 1. Tá certo? Aí o que acontece? 3 e 5, foi outra aresta de menor custo que vocês me deram, possivelmente a próxima a ser anexada, porque nenhum dos dois está nesse conjunto aqui em laranja. Como eles não estão nesse conjunto laranja, ou melhor dizer, não estão ligados a esse laranja aqui diretamente, eu posso comprar eles e será uma compra de menor custo possível. Tá certo? Compra aí. Então, qual a próxima que ele vai escolher? 87. 87 tem custo 9. É a única candidata ou um 4? Ok. Vamos ver qual dos dois ele escolhe. Em caso de empate, tanto faz. Um 4. Você vê que o 1 já estava nesse conjunto, mas o 4 não estava. Então ele pode comprar essa. Tá bom? E a próxima, como o pessoal destacou, vai ser 87. Os dois não estavam ligados a ninguém antes, agora se ligam. Ok? Então, eu me esqueci de perguntar. A próxima que ele vai considerar é a 87. Professor, mas o 5 e o 7, é 2, 5, 7. O 5 e o 7, eles estão laranja. Mas eles não são o mesmo conjunto. Veja, o 3 e o 5 não estão ligados ao 7 e o 8. Não tem redundância em comprar isso aqui. E a próxima aresta mais barata. Depois dela só tem a 86, né? Então eu pego. 86. 86 é a próxima de menor custo. Um dos nós está fora. Vale a pena comprar. Pronto. Vamos lá. Alguém que não tenha falado aí, me diga quais são as candidatas à próxima aresta que ele vai escolher. Jackson disse um 2. Quem?
Alguém acha que tem alguma outra opção? Ou 3,2? 3,2 acho que não, porque ela é mais cara que a 1,2, né? 0,2, não. Aliás, não, perdoe-me. A 0,2 é mais barata, né? Custo 12. Agora uma pergunta, por que não a 6,3 ou a 3,7? Porque fecha o ciclo, é uma compra desnecessária. Em que sentido? Eu já tenho como uma forma de me comunicar do 6 para o 3. Tá certo? Estou tentando gastar o mínimo possível para construir formas de comunicação. E aí eu já construí um caminho de comunicação para aquele ponto, não vale a pena gastar mais dinheiro para ficar redundante. Então ele vai preferir a 0,2, porque é custo mais barato e traz alguém novo para cá. Ok? E agora? Quem ele vai comprar? 2, 3. Provável, só que ele vai ter que descobrir que é 2, 3. Então, primeiro, ele vai olhar e 3, 6. Opa! Liga dois elementos que estão no mesmo conjunto. Não serve. 3, 7. Novamente, 3 ou 7 tem forma de comunicação. Não tem para que replicar isso. 1, 2 já estão ligados. Não tem para que comprar essa. 14, 2, 3. O 2 e o 3 não estavam ligados antes, então vale a pena ele comprar essa ligação. Ele não sabe que terminou ainda, mas já terminou. Em teoria, tem como parar quando você pega esse número de arestas, mas ele está mostrando que não tem para que comprar as outras, porque você já comprou, né, as conexões necessárias para isso. Já estão ligados. Tem uma maneira de você saber quando estão ligados, você separa. Mas eu acho que ele quis mostrar que as outras não entrariam, porque na verdade você já construiu esse bônus. Alguém sabe por que eu pedi para vocês verem um Ticket to Ride agora, depois disso daqui? Ou alguém viu, fora o Diego, alguém viu o Ticket to Ride? O Ticket to Ride é um jogo que é o seguinte: cada jogador ele tem deve comprar conexões, linhas de trens, na verdade, e ele tem um cartão que é uma missão. Ele precisa ligar duas cidades. Quando ele completa aquele cartão, ele ganha uns pontos naquele cartão e deve puxar uma nova missão, que é conectar outras duas cidades. Essas puxadas de cartas de quem ele deve conectar são aleatórias. Tá bom? E aí, isso tem a ver com esse problema, porque ele é a versão mais difícil desse problema, no sentido de que, como você tem os jogadores competindo com você para comprar a conexão, nem sempre você chega a tempo de comprar o que você precisa para ter a ligação de custo mínimo. Pergunta agora bem simples: quem acha que é hiper complicado de fazer esse algoritmo? Pode marcar, não precisa nem escrever no chat, só levantar, apertar o botão de levantar a mão. Sim, fazer o código. Jackson levantou. Mais alguém acha que vai ser complicado? José Irã levantou. Pro resto tá fácil. É isso que estão me dizendo. Só dois levantaram a mão. Então pro resto tá fácil, né? Pedro Henrique. Eu devia perguntar para quem não levantou a mão como é que faz, então.
É porque isso aqui lembra outra coisa que a gente viu na aula passada, os conjuntos de juntos, né? Na verdade, eles são usados aqui ainda. Então, simplifica bastante o conjunto de juntos isso aqui. E o conjunto de juntos a gente viu que é bem trivial de se implementar, ele é bem simples, bem besta. Mas, às vezes, assim, é algo importante para a gente saber também. Quando ninguém conhece a solução de um problema, aí esse problema é difícil. Mas se alguém conhecer como solucionar de forma eficiente o problema, de repente todo mundo olha aqui, é fácil. Tá? Essa é algo muito importante de ser lembrado. Então vamos ver algumas coisas. Primeiro, vocês estão vendo que ele escolhe as arestas para ver se pega ou não pelo custo, não é isso? Menor custo tem prioridade. Vocês concordam com isso, não é mesmo? Ótimo. Então, que maneiras eu tenho para garantir que eu olhe sempre o menor custo primeiro? O que a gente já viu nas duas simples de estrutura de dados que nos permite deixar, tá certo? Os elementos de menor custo à frente. Observem, as arestas, elas podem ser armazenadas num grande vetor na memória. Se eu armazená-las num grande vetor na memória, tá certo? Que formas eu tenho de deixar as arestas de menor custo à frente? Cri, 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 cri. Vamos lá. Pergunta mais simples. Eu tenho uma lista de itens. Quero deixá-los do menor para o maior. O que é que você vai fazer para fazer isso? É uma forma, né? Organizar em ordem. E o que a gente chama quando a gente quer organizar em ordem na computação? Ordenação. É uma forma. Bem simples. Ou seja, se eu criar um objeto que ele guarda nó de origem, nó de destino e nó peso, e criar que a comparação entre duas arestas deve vir antes aqui tem um menor peso, eu posso guardar todas as arestas num vetor e ordená-lo, e eu vou ter as arestas organizadas do menor custo para o maior. Concorda? Certo. Mas essa não é a única, não é mesmo? Recentemente nós vimos outra, que também serve para ordenação. Certo? Eu fiquei exatamente heap. Eu tenho uma heap máxima, que deixa o maior elemento sempre à disposição, e eu tenho uma heap mínima, que deixa o menor elemento sempre à disposição. Tá certo? Então, se eu começar com uma heap ordenando, eu vou ter as arestas organizadas por peso. Tá bom? E qual o critério que a gente tem para rejeitar uma aresta? Rejeitar ou aceitar uma aresta? Qual o critério que a gente tem para isso? Não. Peso, a gente já começou dizendo que o peso nos atrai. Quanto mais barato, quanto mais leve, mais nos interessa.
A questão é que nem sempre a gente compra uma conexão. Por exemplo, deixa eu botar aqui no meio. A conexão 1.2 custa 13, mas ela não é comprada, né? E mesmo agora, ele está tentando ver a 6.3 e a 6.3 não vai ser comprada. Por que que essas conexões não foram compradas? Já estão ligadas. Exatamente. Então, eu preciso que algo que me represente o que já está ligado. Nós vimos isso na aula passada. Por exemplo, eu posso considerar cada localidade como sendo uma cidade isolada do resto, ou seja, um conjunto separado dos demais conjuntos. Começou a juntar os pedaços agora? Conjuntos de juntos. Espera um pouquinho. Não estranho. Hoje, como última quinta-feira, é um dia de muitos telefonemas aqui para casa, tá? Setembro é um mês que acumula muitos aniversários aqui em casa. Então, quinta passada foi de uma pessoa, hoje é de outra pessoa. Aí a quantidade de telefonemas hoje vai ser um pouco alta, tá? Setembro a gente tem 4 pessoas da família aniversariante. Tá certo? Aí complica. Tá bom? Mas vamos aqui. Eu começo com cada conjunto em separado. Aí eu tiro uma aresta, por exemplo, da minha RIP. Essa aqui. Eu olho, ela está ligando conjuntos separados? Está. Una-os, coloca essa aresta na solução e una os conjuntos para dizer que agora esses dois conjuntos estão ligados. Aí, como eu tirei essa aresta da RIP, eu vou para a próxima aresta da RIP. Tá aqui. 3 e 5. Aí eu olho no conjunto junto. 3 e 5 estavam juntos antes? Não, não estavam no mesmo conjunto. Opa, então tem uma outra aresta barata que liga todo mundo. Próxima. 1 e 4. 1 e 4 estão ligados? Não, um está no conjunto do 0 e o 4 estava no conjunto do 4. Então eu posso ligar isso aqui. E aí eu pego essa aresta menor custo e boto na minha sacola. A próxima, 7 e 8. Bom, 7 e 8 estavam separados. Só ver aqui. Então, isso aqui une dois elementos que estavam separados. Ótimo, outra aresta barata aqui une coisas. Excelente. 5 e 7. Ó, o 5 está conectado com o 3, representante do 5 é o 3. O do 7 é o 8. Mas eles não estão no mesmo conjunto. Então, eu posso pegar essa aresta, que veio da RIP binária, botar na solução e eu formo um conjunto de juntos para unir esses dois conjuntos. Aí vem um próximo elemento, o 6. A aresta 6, 8. O 6 está fora desse conjunto. Então eu posso pegar essa aresta e unir 6 a esse conjunto. Aí agora o que acontece? Quando ele vai olhar aqui, pega o 2, estava fora do conjunto, e vai começar a acontecer agora. Ó. O 3 e o 6 agora estão no mesmo conjunto. Se eu pegar isso, eu vou estar pagando para ter um acesso a um nó que eu já tenho acesso. Então não vale a pena. Tá? Quando eu for olhar o 3.7 é a mesma coisa. Já comprei uma forma de comunicação entre os dois. Eu não preciso comprar outra. Entre 1 e 2 também. Mas aí quando chega aqui 2, 3, opa! Eu não tinha ligado esses dois conjuntos antes. Aí agora eu liguei. E observe que agora você tem como saber quando parar, porque todo mundo faz parte de um único conjunto. Tá certo? Então, combinando a RIP binária mínima com o conjunto de junto,
eu consigo implementar isso de forma ágil. Tá bom? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu explique de novo? Eu faço com o maior prazer. Anibós, Massanês, esses dois estão quietinhos. Estão entendendo? Estão entendendo, meus amigos? Jackson entendeu. E os outros? Não estão nem aí, não estão nem presencial na sala, foram tomar um cafezinho? Não está entendendo? Então vamos para o pseudocódigo. Então, grafos, a gente já viu isso. Deixa eu pular esse aqui. A geradora mínima. Ou seja, eu quero um subgrafo acíclico que contém todos os nós grafos de não. Ou seja, eu quero comprar um conjunto de arestas de menor custo possível, de forma a conectar todos os nós. Isso vai ser uma árvore, um grafo sem ciclos. Por quê? Se eu comprar um ciclo, eu comprei uma conexão redundante. Eu já tinha comunicação entre um par de nós. Certo? Então, isso é chamado, essa conexão, essa compressas conexões a custo mínimo, chamado de árvore geradora mínima. Tá certo? Tem três métodos famosos, né, para produzir solução para esse problema. Nós vamos ver dois deles. Tem métodos novos, mais famosos? Tem, mas é só uma variação. O que vai acontecer é que a gente vai ver que esse problema depende muito da equipe binária e do conjunto de juntos. E aí o que acontece? Já tem estruturas um pouco melhores que a rede binária. Então, as versões modernas desses algoritmos, em geral, consistem em você trocar a RIP binária mínima para uma versão mais moderna dela. Que bom. Então, a gente vai ver o Kruskal e o Prim. Nós começamos pelo Kruskal. Começa com um subgrafo vazio. Acha uma sequência floresta, aninhas e termina com uma única árvore. Professor, você não mostrou nada disso. Vamos lá. Vamos explicar o que, na verdade, tudo isso quer dizer o que a gente viu. Inicialmente, cada nó é uma árvore em separado, um conjunto de junto. Tá certo? Como cada nó é uma árvore, isso é uma floresta. Entendido? Então, a floresta, porque eu tenho cada nó como sendo um conjunto separado dele mesmo, com ele representando ele mesmo. Então, a matemática chama isso de floresta. Certo? A partir de dois conjuntos de juntos, em um grafo, eu tenho uma floresta. Conjunto de juntos, quando estão falando de subgrafos, normalmente, nem sempre. Né? Nem sempre. Então, todo mundo começa como separado. Aí eu olho as arestas e vejo se elas conectam árvores diferentes, ou seja, conjuntos de juntos diferentes. Se sim, eu transformo essas duas árvores separadas numa única árvore, nos conjuntos. Fico repetindo isso, ou seja, fico aninhando, juntando árvores, sem formar ciclos, até que de vários conjuntos de juntos eu tenha apenas um único conjunto com todos os elementos. Ou seja, de uma floresta eu fiquei só com uma árvore. Tá bom? Então é isso que aquele slide está falando.
Entrada. Quando começa assim, entrada, um grafo GVE conexo, não direcionado com o peso certo, quer dizer que você vai ter um arquivo de entrada que representa um grafo, possivelmente vai ser uma lista de arestas, ou uma matriz, e você vai ter que guardá-lo na memória. Saída é a geradora mínima e o peso da árvore, ou seja, você vai ter que ter um vetor com as arestas que você vai ter que listar para a pessoa, olha, você vai comprar essas conexões aqui para unir todo mundo. CNT igual a zero, W igual a zero, enquanto S diferente de vazio, o que é S? S é sua RIP binária. Isso aqui eu peguei de um livro, e eu acho que no livro de vocês também está assim. Então, essa aqui é uma RIP binária mínima, tá certo? Onde você vai guardar suas arestas. Enquanto isso aqui, essa RIP binária não estiver vazia, ou seja, enquanto eu tenho opção de comprar conexão, e eu não tiver conectado todo mundo, CNT diferente de menos um, pegue a aresta de menor peso de S. Bom, se é uma RIP binária mínima, é quem está no topo. Se é um vetor ordenado, é o primeiro elemento. Aí você vê, ele consulta o conjunto de juntos. Essa aresta que você escolheu, que você está ali tirando da RIP binária, os vértices delas indicam dois conjuntos separados ou o mesmo conjunto. Ah, são dois conjuntos separados. E são dois conjuntos. Como é que eu sei que são dois conjuntos separados? Eu mando achar o representante de cada um e comparo. Os representantes são diferentes? São. Então, são dois conjuntos separados. Eu vou unir. Então, eu boto no conjunto de solução aquela aresta. O que é isso, professor? Que conjunto é esse? Uma linked list, uma lista encadeada. São alguma estrutura só para você guardar a informação da aresta, ponto de origem, ponto de destino e o peso dela, para a pessoa no final se imprimir para a pessoa. O total do peso é o peso que você tinha antes, começou com zero, mais o peso da conexão que você comprou. E o contador soma 1. Aí você vai repetir isso. Você escolhe uma aresta. Se os vértices dela ligam conjuntos separados, se os vértices dela são de conjuntos separados, você liga eles. E quando você for ligar eles, você coloca a aresta aqui, coloca o peso e aumenta o contador. No fim, a pessoa que for comprar suas arestas tem que ter acesso ao vetor, que é a listagem das arestas, ou a lista encadeada, e o total do custo. Ficou claro? Eu vou repetir, só um minutinho. Vamos ver aqui uma coisa. Esse. Tá tudo apitando hoje, tem cachorro latindo, já tô ficando um pouco incomodado, desculpem. Eu tenho que receber um grafo de entrada, então eu vou ter um arquivo, tá? Com pesos, indicando o grafo. Deixa eu pegar um exemplo de cada coisa aqui. Acho que vai ficar mais claro. Só um minutinho, gente, eu já...
Não, vamos lá. Tem coisa ali. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa tela. Isso aqui é um arquivo com grafo com pesos. Tá certo? A primeira linha diz quantos vértices tem. 8. Numerados de 0 a 7. A segunda linha diz quantas arestas tem. 16. Tá certo? E depois uma listagem das arestas. Você vai ver que tem exatamente 16 linhas aqui. Tá? Essas 16 linhas dizem nó de origem 4 por 5, o custo é 0,35. Do 4 por 7, 0,37. E assim em diante até embaixo. Então, quando eu digo eu tenho um grafo como entrada, quer dizer que eu tenho um arquivo ou dessa natureza, ou que vai estar com a matriz do grafo já claramente. Então, acho que agora deu para entender, tá certo? O que quer dizer quando eu digo temos um grafo de entrada, não é mesmo? Tá certo? Vamos ver então, talvez se eu mostrar o pseudocódigo fica mais claro. Ok? Primeiramente, isso aqui está o arquivo do Cruscal. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Eu estou no browser aqui. Tá, a primeira linha aqui é só uma medida de erro, porque eu estou com os pesos em pontos em duplo. Aí ele tem aqui o peso total do grafo e ele vai ter uma fila, tá certo? Usando uma lista encadeada de arestas. Mas vamos ver como é que é essa estrutura de arestas. O que é uma aresta? É um ponto, é um vértice de origem, um vértice de destino e um peso. Certo? Nenhum dos dois pode ser menor que zero, porque normalmente são usados como índices. Tá? E o peso não pode ser um not a number, tem que ser um número válido. Você recebe isso e cria aqui. E tem as funções para vocês retornarem, tá certo? O peso. Então, a função para retornar um ponto e outra função para retornar o outro ponto da aresta. Tá certo? E tem uma função que compara o peso de duas arestas usando o compare do double. Tá certo? Isso aqui é a classe aresta. Basicamente, a classe aresta, ela tem um nó origem, nó destino, peso, algo para retornar os pontos, de cada um dos pontos da aresta. Tá certo? E uma função que compara duas arestas. Entendido, aresta? Vou voltar para o Brusco.
Olha só, ele fez uma escolha que eu não faria. Ele preferiu ordenar as arestas. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele recebe um grafo, né? E um grafo é só uma classe que lê, tá certo? Aquele arquivo. E aí ele pega, tá bom? Cria um vetor de arestas com o número de arestas que tem no grafo. E para cada uma das arestas no grafo G, ele pega a aresta e coloca nesse vetor. E aí ele ordena esse vetor, tá bom? E aí ele cria aquele conjunto disjunto. Esse UF é aquele conjunto disjunto que nós vimos. Para E igual a zero, enquanto I menor que o número de arestas em G, ou seja, ele não olhou todas as arestas, e o tamanho da MST, por favor, não é movimento sem terra não, é Minimum Spanning Tree, tá certo? Minimum Spanning Tree, que é uma fila de arestas. Então, enquanto o tamanho dela for menor que o número de versos do grafo menos 1, ele poderia ter feito enquanto a UF tem um contador maior que 1, também dá certo. O que ele faz? Aresta E e aresta índice I. Pega os dois vértices da aresta, tá certo? Vê o primeiro vértice, W é o segundo vértice. Ali acha o pai de cada um. Se os pais são diferentes, ele une os dois conjuntos, coloca a aresta na fila e soma o peso total da árvore com o peso da aresta. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ok. O algoritmo é só isso. No final, aquela fila Minimum Spanning Tree, a árvore geradora mínima em inglês, MST, ela contém a solução, a lista das arestas com os pesos. Porque aqui lembra que isso aqui é. Eu vou lhe mostrar o porquê. Porque isso aqui é a fila que ele implementou. Isso aqui é um quadro que nós pedi até para vocês implementarem em estrutura de dados 1, fila, primeiro o último, int n, e o size é o que retorna o n. Tá bom? Não tem diferença. A única diferença é que, como ele implementou, ele chamou de size e não de length. Tá certo, Heitor? Então, esse aqui é que o Cruscal faz. Tá bom? Quem ainda tá meio enrolado? Diego, tá? Mais alguém tá meio enrolado? Quem não entendeu nada? Jackson, acho que é meio enrolado, né? E alguém não entendeu nada? Tá enrolado. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso retornar uma fila, ou um conjunto, com as áreas que eu vou escolher na minha árvore geradora mínima. Então, eu tenho isso aqui. E temos o total do peso.
Então, o Crusco ele recebe um grafo, e desse grafo ele pega o número de arestas do grafo. Vocês querem que eu abra essa classe gráfica para vocês verem? Sou eu. Não, não tem problema. Antônio, se a Bíblia concordar, você já traz aqui para fora. Ok, chegou aí. Um minuto, gente. Ok, acho que o cachorro acalmou agora. Ele tem um inteiro V e um inteiro E. Tá certo? Esse bag é outra lista encadeada, só isso, uma pilha. Então, tem vários construtores. Acho que o principal é esse aqui. Ele recebe um arquivo. Né? Se for nulo, dispara a exceção, se não, ele lê um inteiro. Esse inteiro é o número de vértices. Aí ele cria, tá certo? Para cada vértice, ele cria um vetor de listas encadeadas aqui, ó. Quantos elementos tem esse vetor? O número de vértices. Por quê? Porque é a lista de adjacência. Então, para cada um desses elementos vetor, ele constrói uma nova lista encadeada. Aí ele lê o número de arestas. Aí, para i igual a zero, i menor que o número de arestas, ele lê o vértice, a aresta e o peso. Cria uma nova aresta e adiciona essa aresta na função add, que a gente vai ver, pega um dos vértices, tá certo? E o outro, e adiciona na lista de encadeada associada a cada um. Ou seja, ele é o cachorro. Com licença. Ok, vamos voltar para cá. Ele leu cada um dos versos e bota na lista de acesso de cada um uma aresta. Ok? Depois que ele fez isso,
ele vai vir para cá, vai pegar as arestas e botar nesse vetor. E aí ele vai dar um sorte. Tá bom? Quando ele dá um sorte, depois o que ele faz? Ele cria os conjuntos disjuntos. Qual o tamanho do vetor conjunto que ele vai criar? O número de vértices. Ou seja, cada vértice começa como um conjunto separado. Então, até ele ter esse número de arestas na geradora mínima, certo? E até ele não ter testado todas as arestas do grafo, o que ele faz? Ele lê a aresta, pega os dois vértices, tá? Olha o representante de cada vértice. Se são conjuntos separados, une os dois conjuntos, enfileira a aresta e soma o peso. Tá bom? Vou botar sua presença aqui, ó. Alguém ainda está enrolado? Esclareceu alguma coisa? Tá tranquilo? Pronto. Melhorou. Aqui tem algumas funções para verificar, eu não vou entrar nisso. Tá bom? E a minha vai ler o grafo e vai imprimir a geradora mínima. Certo? Que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas antes de prosseguirmos, tá bom? Ok, a gente viu esse exemplo a aula inteira, não foi? Seleciona a aresta de menor custo, mais atrativa. Verifica se essa atração é justificável, ou seja, se atende à restrição do problema, não forma ciclos. E atendendo, eu anexo ela à solução. Se não atender, eu descarto ela até que eu tenha a solução completa. É basicamente essa a estratégia. Mas você vê que ele começou com uma ideia que é selecionar o menor custo primeiro, e depois ver se é possível pegar o de menor custo antes. Vocês notaram que isso é dito direto, eu fiquei falando isso direto. Para a geradora mínima sempre vai dar certo. Sempre. E tem um argumento para isso. Se você parar para pensar é o seguinte. Vamos supor que, que existe uma árvore cujo custo é menor. Vamos supor que é isso. Bom, para essa árvore existir, ela no mínimo tem que ter uma aresta de custo menor do que uma das arestas que eu escolhi. Aí tem um primeiro problema. Bom, eu ordeno as arestas pelo menor custo. E o único motivo de eu rejeitar uma aresta é se ela violar a restrição do problema, que é quando ela forma um ciclo, que aí o custo é repetitivo. Então, para ela existir, essa aresta de menor custo teria que ser uma aresta que eu passei e não escolhi. Mas a aresta que eu passo e não escolho é a aresta que forma ciclo. E se forma ciclo não é a árvore de custo mínimo. Então não pode existir uma árvore de custo mais baixo. Esse é o argumento. Entendeu, Irã? E esse argumento é uma prova matemática, na verdade. A prova matemática é exatamente essa. Tá bom? Claro que para descrever, você tem que escrever, tem que existir uma aresta E, cujo peso associado, WE, tá. Então, uma formalidade a mais, mas o argumento é esse.
O que acontece é que para muitos problemas, essa é uma estratégia excepcionalmente boa. Que estratégia é essa? Eu pego ou a de menor custo, ou seja, que faz eu gastar menos possível, ou pego aquela que me traz mais lucro. Ou seja, quanto mais lucro, melhor. Se as áreas apresentam lucro, então quero primeiro as de maiores lucros. Essa estratégia é chamada de estratégia. Ela tem dois nomes, é apenas que você traduza. O termo original em inglês é greedy, tá certo? Em português, o pessoal chama de guloso ou de ganancioso, sendo guloso o termo mais comum. Por que guloso? A metáfora dizer a seguinte: quando você vai num buffet, você quer o que é guloso pega o maior pedaço possível da torta, tá certo? Mas na verdade a gente tem aqui, acho que é mais ganância mesmo. Ou seja, na hora de gastar, eu gasto o mínimo de possível. Na hora de tentar pegar algo que me traz lucro, eu tento pegar a maior quantidade possível. A única objeção é quando eu coleciono um item, eu tenho que verificar se ele atende às restrições, ou seja, às necessidades do problema. Tá certo? Não adianta eu gastar dinheiro comprando um item que não serve para nada, né? Entender esse termo greedy? Pronto, porque ele é uma técnica para desenvolver novos algoritmos, tá certo? Todos eles se baseiam nessa situação. Eu estou lidando com um problema em que eu tenho várias opções a escolher em cada interação, e eu tenho que propor um critério que deixe as opções mais atrativas ou menos atrativas, e eu escolho a que me atrai mais, ou a que eu rejeito menos. Desde que ela atenda a restrição do problema, eu incluo ela na solução, e eu repito isso até ter todo o problema totalmente solucionado. Tá bom? Alguma dúvida? A gente vai rever isso na próxima aula, mas eu quero mostrar o outro algoritmo. O outro algoritmo é um algoritmo. O prim de frente do Kruskal, ele vai ter uma outra estratégia. Ele vai pedir um ponto de partida. Então, deixa eu voltar aqui para o caso inicial. E, por favor, alguém me selecione um nó desse grafo como ponto de partida. 3. Diferente do Kruskal, que o Kruskal pega elementos que podem estar totalmente separados e vai juntando eles até ele ter que continuar a vida inteira, aqui ele começa de um ponto de partida e ele vai expandir a árvore até a partir desse ponto de partida até chegar em todos. Ok? Deixa eu fazer isso aqui devagar. Eu escolhi o 3 como ponto de partida. Então minha árvore começa só com o 3. Aí eu olho aonde eu posso alcançar que é fora da árvore a partir do 3. Eu posso alcançar esse pessoal todo aqui. Desse pessoal que eu posso alcançar que está fora da árvore, eu seleciono de menor custo, a ligação 3, 5. Tá bom? E agora que eu liguei ele atende a minha restrição, certo? Estou ligando elementos, trazendo um elemental fora da árvore. Aí agora, como eu tenho 5, eu trago aqui à tona
Olha só, estou com 5. Então agora eu vejo as arestas 4, 5 e 7, 11. Aí desse conjunto de arestas, eu escolho aquela de menor custo. E eu anexo aqui. Quando eu anexo 7 aqui, eu trago as arestas que eu não via antes. Era dentro da árvore. Tá certo? E aí eu pergunto quem é o menor. É esse. Liga elementos separados? Liga. Então coloca. Procuro quem é o menor aqui. Aqui o 6. Liga elementos separados? Sim. Não liga elementos separados. Não liga elementos separados. Aqui liga elementos separados. Então eu compro. Ligo elementos separados, eu compro. Ligo elementos separados, eu compro. Aqui. Agora já juntei tudo, já podia parar. Mas aí ele vai querer mostrar só que não tem razão nenhuma em pegar qualquer outra ligação. Tá certo? Cassiano, né? Tudo bom? Ô, Cassiano, me diz uma coisa. Eu tô com aqui, No início, olha aqui. Do 3 você chega diretamente ao zero, você só tem o 3. Não, então não tem como começar em líquido. À medida que eu vou expandindo, pronto. Quando eu expandi e alcancei o 2 me permite ver o zero. Entendeu? O que acontece com o Prim é que ele é muito usado para expandir também numa rede. Por exemplo, vou criar uma cidade no interior ou vou expandir a rede elétrica no interior, eu considero outra, eu vejo os pontos da outra rede e continuo o Prim a partir daquele ponto. E eu vejo para onde vai se expandindo as minhas conexões. Tá ok? A gente vê as implementações do Prim, que vem a implementação do Cruz, que a gente fala da complexidade deles na próxima aula, pode ser? Eu só vou pedir o seguinte, que vocês releiam a complexidade de ordenação da RIP binária mínima e dos conjuntos disjuntos. Tá certo? Porque a gente discute isso com mais... Como você pode ver, ele é um algoritmo que ele está usando essas estruturas para resolver o problema. E aí a complexidade dele depende da complexidade dessas estruturas. Tá bom? Então vocês dão uma revisada nisso para a gente conversar sobre complexidade. Então vamos parar por aqui hoje. Até a próxima aula. E um bom fim de semana, tá? Eu vou trazer um pouco na lição de vocês, porque tem